Nos primeiros tempos apostólicos, as primeiras assembleias cristãs, reunidas com simplicidade em nome do Senhor Jesus, serviram de modelo para todas as gerações futuras. As instruções que receberam continuam válidas para nós hoje. O cuidado e a orientação dessas assembleias locais eram confiados aos anciãos ou superintendentes, levantados entre eles pelo Espírito Santo. Atos 20, versos 17 e 28. Esses anciãos eram homens que se destacavam por suas qualidades morais e espirituais. 1 Timóteo 3, Tito 1. Cada assembleia local contava com uma pluralidade de presbíteros. Atos 14, verso 23. Filipenses 1, verso 1. Sendo autônoma e sujeita apenas ao Senhor. Apocalipse 1, verso 13. No início do século XIX, houve um notável crescimento dessas igrejas locais, especialmente na Irlanda, estendendo-se quase simultaneamente a diversos países da Europa. Sem dúvida, foi uma obra do Espírito Santo. Em 1827, um grupo de cristãos em Dublin, Irlanda, começou a reunir-se para partir o pão e edificar-se mutuamente, sem saber que, na Irlanda do Norte e na Guiana Inglesa, outros faziam o mesmo. Rapidamente, mais e mais igrejas locais autônomas surgiram em diversos lugares. Desde o início, um dos nomes que se destacou em Dublin foi John Nelson Darby, cuja influência alcançou não apenas a Irlanda, mas o mundo inteiro. Seu trabalho incansável trouxe grandes benefícios ao povo de Deus. No entanto, quando ele passou a ensinar que o corpo místico de Cristo era algo visível na terra, chegou a conclusões equivocadas que causaram divisões entre as igrejas que até então desfrutavam de comunhão mútua. Ele sustentava que os santos que já partiram, por estarem com Cristo, não faziam mais parte do corpo de Cristo, que, segundo sua perspectiva, deveria ser visto na terra. Assim, Darby concebia um corpo que o Novo Testamento não reconhece. Como consequência inevitável desse ensino, formou-se uma seita, exatamente o que ele desejava evitar. A palavra de Deus nos revela uma única igreja invisível, o corpo de Cristo, composto por todos os que pertencem ao Senhor Jesus, e igrejas locais autônomas, controladas diretamente por Ele, que está presente em cada reunião feita em seu nome, sem qualquer ligação denominacional. Os seguidores dos princípios de Darby passaram a ser chamados de irmãos exclusivistas, enquanto aqueles que defendiam a autonomia de cada igreja local ficaram conhecidos como irmãos abertos. No entanto, é importante ressaltar que esses crentes não adotam tais rótulos nem qualquer outro nome denominacional. Desde então, os exclusivistas passaram por várias divisões e subdivisões, uma consequência natural da concepção equivocada sobre o corpo de Cristo. Por outro lado, as igrejas que não seguiram esse ensino de John Nelson Darby continuaram a se espalhar pelo mundo. Graças ao zelo de evangelistas dedicados, muitas pessoas foram alcançadas e salvas. Depósitos de literatura produziram milhões de folhetos evangelísticos e pregadores itinerantes percorreram diversas regiões anunciando a salvação pela fé em Cristo. Centenas de missionários, movidos pelo amor ao Senhor, deixaram tudo para levar o Evangelho aos confins da terra. Na China, Índia, Malásia, África, entre os povos indígenas da Nova Zelândia e nas ilhas distantes, esses servos de Deus ergueram o estandarte da cruz sem depender de missões organizadas ou salários fixos. Sua confiança estava no Deus vivo, que supria suas necessidades por meio de seu próprio povo, pois, por causa do nome saíram, nada aceitando dos gentios. No início do século passado, os cristãos se separaram das diversas organizações eclesiásticas da cristandade por considerá-las sectárias e sem respaldo bíblico. Não tinham a intenção de formar uma nova denominação ou corpo religioso. Naquela época, John Nelson Darby escreveu: "Se o homem se dispuser a imitar a administração do corpo, será papismo ou dissidência imediatamente." Suas palavras foram proféticas, pois não demorou para que o conceito de assembleias autônomas, responsáveis apenas diante do Senhor, fosse abandonado por ele e seus seguidores. Assim, várias assembleias foram reunidas para formar um grupo com limites definidos e supervisão centralizada. O controle passou a ser exercido por um grupo de irmãos da liderança em Londres, cujas decisões eram obrigatórias para todas as assembleias do partido. As que não aceitavam essas determinações eram excluídas da comunhão.
O erro central do exclusivismo foi reconhecer uma entidade jurídica composta por assembleias, enquanto a única reconhecida nas Escrituras é o corpo de Cristo, sem administração ou governo humano. No entanto, a formação de um partido ou círculo de companheirismo exigia um governo central, e esse foi estabelecido pelo Grupo Londrino. A ideia de um grupo de líderes autonomeados, controlando e legislando sobre inúmeras assembleias locais, não tem fundamento bíblico. Esse princípio é o mesmo que deu origem à hierarquia católica romana e à supremacia papal. Sempre que admitido, é inevitável que um homem acabe assumindo o controle. Desde o início, essa característica marcou o Partido de Londres, sendo a liderança de John Nelson Darby, Frederick Edward Raven e John Taylor essencial para o sistema. Entretanto, o governo autocrático é contrário às Escrituras e condenado pelo próprio Senhor. Não será assim entre vós. Mateus 20, versos 25 e 26. Homens espirituais não buscam legislar sobre seus irmãos na fé, mas nos carnais o desejo de poder é sempre presente. Diótrefes, mencionado em 3 João, é um exemplo claro disso. Ele amava a preeminência e agia impiedosamente contra quem ameaçasse sua autoridade, inclusive o apóstolo João. Não satisfeito, expulsava da Assembleia aqueles que não se submetiam à sua ditadura. 3 João, versos 9 e 10. Essa é a verdadeira face do exclusivismo praticado pelos seguidores do Grupo de Londres, sob a liderança de John Taylor Jr. Amor pelo Salvador, submissão à palavra de Deus e piedade de vida não são levados em conta pelos exclusivistas, se alguém não aceitar os decretos de um homem ou de um grupo. Todos que discordam são excluídos da comunhão dessas assembleias locais. Há muito se sabe que o grupo exclusivista de Londres tem uma posição incerta quanto ao batismo nas águas. O que poucos percebem é que essa insegurança se estende à conversão e regeneração. O ensino bíblico sobre o batismo é simples e claro, desde que não se tente defendê-lo com teorias humanas. John Nelson Darby, influenciado por sua formação teológica, praticava a aspersão infantil e conhecia os argumentos para justificá-la. Contudo, esses argumentos não convencem o crente que reconhece a autoridade das Escrituras. A doutrina e os exemplos do Novo Testamento deixam claro que o batismo por imersão é um privilégio e uma responsabilidade exclusiva daqueles que receberam a salvação, experimentaram uma verdadeira conversão e desejam declarar, pelo batismo nas águas, sua morte e sepultamento com Cristo, bem como seu compromisso de andar em novidade de vida. Romanos 6. Quando pessoas não convertidas, sejam jovens ou idosas, são batizadas, esse ato perde seu significado e valor bíblico. Em vez de trazer verdadeiro entendimento espiritual, ele pode apenas gerar uma falsa segurança, como acontece em tradições católicas romanas, episcopais e outras. Os exclusivistas, ao batizarem indivíduos sem uma confissão de fé genuína e evidência de uma nova vida, consideram-nos batizados ou cristianizados. Por isso, ficam ofendidos quando são tratados como pecadores perdidos que necessitam de conversão. Contudo, a realidade é que uma pessoa não salva, ainda que batizada, permanece espiritualmente perdida e em direção ao inferno. Nada muda diante de Deus até que haja arrependimento e fé em Cristo, frutos da pregação do Evangelho e da obra do Espírito Santo. No contexto exclusivista e em algumas outras denominações, os filhos batizados desses crentes raramente são vistos como necessitados de conversão ou regeneração. Assim, não são levados a reconhecer sua condição de perdidos. Como resultado, muitos deles acabam apenas se tornando participantes das reuniões, sem jamais terem tido um encontro real com Cristo para a salvação. Nesses grupos, os jovens assumem seus privilégios, o que significa que começam a partir o pão e a agir como se estivessem em plena comunhão na igreja local. As consequências são desastrosas. A situação já era preocupante, mas foi ainda mais agravada nos últimos tempos pelos decretos do atual líder desse grupo, John Taylor Jr. Entre suas exigências está a proibição de os membros comerem com não partidários, nem mesmo com seus próprios familiares. Os efeitos dessa prática anticristã e desumana
foram amplamente divulgados e causaram indignação entre aqueles que têm um pensamento correto. E qual o impacto disso nas crianças? Os pais, desejando que seus filhos sejam rapidamente incluídos na comunhão, os introduzem nesse sistema sem considerar as consequências eternas para suas almas. Dessa forma, eles são colocados em uma posição enganosa e, com o tempo, absorvem os conceitos errados do grupo, o que pode levar à ruína espiritual. A visão equivocada deles sobre a salvação de seus filhos deriva da crença de que, ao serem batizados, eles passam a pertencer a uma esfera de bênção e privilégio. Assim, deixam de pertencer ao mundo e à sua condição de perdidos, sendo a fé dos pais considerada suficiente para garantir sua salvação. Essa doutrina contradiz o ensino da graça, pois Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa mentalidade também influencia a postura do grupo em relação ao evangelismo. É bem conhecido que eles não são um corpo evangelístico e não se dedicam ao trabalho missionário em terras estrangeiras. Essa atitude se baseia em uma doutrina peculiar deles, segundo a qual foi dada pelo Senhor Jesus em Mateus 28, e dizem que não se aplica à era atual. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No entanto, esses grupos interpretam essa ordem de maneira distorcida, acreditando que deve ser aplicada apenas após o fim da presente dispensação, quando, segundo eles, o remanescente judeu evangelizará depois do arrebatamento da igreja. Nenhuma teoria mais absurda poderia ser imposta ao povo de Deus. Com isso, o diabo tem conseguido impedir que muitos ouçam a pregação do evangelho e recebam a salvação. O princípio do exclusivismo, que leva certas pessoas a se manterem afastadas de seus irmãos apenas por discordarem deles, mesmo quando esses irmãos são mais piedosos, é sustentado por interpretações específicas das Escrituras. Um exemplo disso é 2 Coríntios 6. Retirai-vos do meio deles e separai-vos, frequentemente usado para justificar esse tipo de separação. No entanto, qualquer leitor honesto das Escrituras perceberá que o pronome eles, neste versículo, refere-se claramente à palavra incrédulos, mencionada no verso 14. Outro trecho frequentemente citado é 1 Coríntios 5, cujo ensino é bastante claro. Pessoas imorais, descritas no verso 11, devem ser afastadas da assembleia local e não devemos manter comunhão com elas. Porém, aplicar essas instruções a crentes piedosos é desonesto e injusto. 2 Timóteo 2 também é frequentemente mal interpretado para sustentar práticas exclusivistas. O apóstolo adverte contra falatórios profanos, como as de Himeneu e Fileto. Se alguém se purifica dessas coisas, no sentido de expurgá-las de dentro de si, será um vaso para a honra, santificado e útil ao mestre. No entanto, essa passagem tem sido distorcida para afirmar que, ao se separar de outros crentes considerados indignos, um cristão automaticamente se torna um vaso para a honra, independentemente de sua própria conduta. Um dos maiores problemas do exclusivismo é que ele gera um complexo de superioridade farisaica em seus seguidores, levando-os a desprezar e até abominar aqueles que não aceitam suas doutrinas e práticas. Essa atitude de santos exclusivistas torna-se ainda mais absurda quando se percebe que muitos membros desse grupo, incluindo alguns de seus líderes, têm, por sua conduta, trazido descrédito ao Evangelho e ao nome do Senhor. Diante disso, todo cristão de mente sóbria deve se afastar da iniquidade que, ironicamente, está sendo praticada sob o pretexto de evitar a iniquidade.